Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. A gente vai contar uma das histórias mais emblemáticas do Cavaleiro da Lua, que é a história do Fundo do Poço. Uma das histórias mais dark e ed que o Cavaleiro da Lua já teve. O roteiro dessa história é do Charles Huston e os desenhos do David Finch. Então assim, com certeza vale a pena só pelos desenhos que estão espetaculares. Então, sem perder mais tempo, vamos lá! Capítulo 1, A Virada. Na cidade de Nova York, vemos uma gangue fugindo pelas ruas. Em narração, o Cavaleiro da Lua diz que alguém precisa fazer isso. Os outros heróis estão ocupados. Quando um monstro aparece, chama um quarteto fantástico. Com Magneto, X-Men, uma invasão alienígena, isso daí é trabalho para os Vingadores. Nem o Demolidor e nem mesmo o Homem-Aranha cuidam de algo tão pequeno como isso. E isso deixa esse trabalho, o trabalho das ruas, dos bandidos, para ele, o Cavaleiro da Lua. Imediatamente, o herói surge e começa a atacar os bandidos diretamente no carro. Na sua narração, ele fala que continua sendo o herói, apesar de todo o sangue já derramado e das mortes que ele já passou. E esse início aqui mostra muito bem o status quo do Cavaleiro da Lua. Ele trabalhando nos becos, obedecendo Khonshu, a questão da vida dele, a Marlene e tudo mais. Tudo isso é muito importante para estabelecer o personagem, mas porque a gente vai ter um grande plot twist já na primeira edição. Ele lembra que já foi um Vingador, mas foi considerado do time B, da Costa Oeste. Enquanto que ele acaba com os bandidos sem piedade, o herói lembra das zoeiras do Gavião Arqueiro com o seu uniforme branco à noite. Mas o Cavaleiro da Lua diz que não usa o uniforme para se esconder à noite, mas sim para mostrar que ele está vindo. Ele quer que os bandidos sintam a sua presença. Mas também há um outro motivo. Afinal, ele é o mensageiro de Deus, o Deus Khonshu. E ele não escolhe a roupa de um mensageiro, ele as veste com orgulho. E então, ele nos conta sobre o exagerado Luacóptero, que tem um formato de uma lua para justamente homenagear Khonshu, algo que todos os Vingadores da Costa Oeste riram. Mas o Cavaleiro da Lua está feliz. Ele tem amigos, trabalho, casa e um amor. E toda bendita noite ele faz isso, de novo e de novo. E enquanto que ele diz isso, as páginas da HQ vão ficando descoloridas e se afastando até que chegamos no Mark Spector, numa cadeira de rodas, suplicando para Khonshu lhe dar uma nova chance. Nada do que a gente viu até então realmente estava acontecendo. Isso, na verdade, era o Mark lembrando de uma outra época. Uma época que já passou, porque ele não é mais o Cavaleiro da Lua. Ele não é mais o anti-herói e o seu deus Khonshu o abandonou. Ele perdeu seus amigos, se afastou do seu amor Marlene e simplesmente ficou sem nada. Apenas com esses remédios. Sem ter mais ninguém, a única coisa que lhe resta é rastejar para sua estátua do Khonshu e pedir perdão para voltar a ser aquele herói. Capítulo 2, Por Khonshu. Em seu quarto, o Mark lembra de ser herói e o que o levou a ficar desse jeito sem o movimento das pernas. Temos um flashback de uma luta do Cavaleiro da Lua com o vilão Bushman. É uma luta violenta que mostra como que o Mark estava obcecado em obedecer o Khonshu para prezar por ele. Durante a luta, o Cavaleiro da Lua cai do topo de um prédio e machuca gravemente suas pernas. Apesar disso, ele implora por Khonshu e isso lhe dá forças para acabar com o Bushman de uma forma brutal. No final, ele meio que culpa o Khonshu pelos seus próprios atos e sente que o Khonshu o abandonou. De certa forma, o Mark está cego e ele não sabe mais o que é real e o que é ficção. E então, cortamos para o dia seguinte em Nova York. Um homem misterioso entra numa lanchonete e ele recebe um bilhete. E logo em seguida, sai dali. Quem aparece na sequência na casa do Mark é o Crowley, o antigo amigo dele. Ou melhor, do Jake, uma das outras personalidades do Cavaleiro da Lua. Ele está preocupado com a saúde mental de seu amigo. O Crowley debocha da crença em Khonshu e acredita que tudo isso é uma bobagem que está arruinando o Mark. Mas o herói não quer saber de sermão e só quer, na verdade, os seus remédios. Algo que o Crowley o está ajudando.
Prontamente, ele entrega as pílulas para o Mark. Mas, antes de sair, ele diz que encontrou um antigo amigo dele e que ele gostaria de conversar. E, de alguma forma, isso muda a feição do Mark, que chama o seu mordomo Samuels e diz que irá almoçar fora dessa vez. O Mark ignora as pílulas e vai ao encontro do seu amigo. E, enquanto isso, descobrimos que alguém misterioso está vigiando cada passo do Cavaleiro da Lua. Capítulo 3 – O Amigo. Uma agência secreta está monitorando o Mark Spector. Essa agência é conhecida como o Comitê. Temos esse personagem que se autodenomina o Profile, que é o responsável por estabelecer o perfil psicológico do Mark Spector. Aqui o escritor da HQ aproveita para recapitular a origem do Cavaleiro da Lua e alterando algumas coisas para deixar ela um pouco mais moderna. Ele era um soldado do exército que foi dispensado após se desentender com um comandante. E assim, o Mark virou um mercenário que trabalhava para ganhar dinheiro. E bem, esse comitê contratou uma pessoa para ir atrás do Cavaleiro da Lua. Enquanto isso, vemos o Mark na lanchonete encontrando aquele amigo. E ele é o Jean-Paul Duchamps, um antigo amigo mercenário que o acompanhou por anos. A história fica então alternando para o Profile, contando a origem do Cavaleiro da Lua, enquanto que o Mark tem uma conversa nostálgica com seu amigo e ele revela mais sobre o seu novo parceiro. É dito que no passado o Mark invadiu uma escavação egípcia no Vale dos Reis, mas nessa escavação algo deu errado e o Mark acabou morrendo. Logo depois, ele é ressuscitado de uma forma misteriosa. A partir daí, o seu passado vira algo nebuloso. Ele aparece e desaparece, cria várias personalidades e finge ser outras pessoas e até mesmo se torna um herói. Contudo, ao longo dos anos, essa personalidade dele foi sendo tomada e ele perdeu o espírito. O Profile diz que ele precisa de uma nova razão para voltar a viver e ser o tal do herói que todos querem. E aqui é revelado que foi o comitê que contratou o Bushman para lutar e incapacitar o Cavaleiro da Lua. Então assim, eles estão tramando alguma coisa para se vingar do Mark. Mas não fica muito claro ainda o que eles realmente querem fazer. Pode ser só uma questão para se vingar dele, ou mesmo para tirar uma vantagem em cima dele. Mas isso ainda não é contado. E bem, até o momento, todo o plano deles está ocorrendo perfeitamente. Mas ainda está faltando uma etapa, que é o evento catalisador. Enquanto isso, o Mark e o Duchamps conversam sobre o relacionamento dele e como ele secretamente mentiu sobre isso ao longo dos anos para o Mark. Eles meio que acabam brigando e o Mark sai do restaurante. À noite, quando o Duchamps sai do restaurante, ele é agredido por um bandido e severamente machucado. O Mark fica sabendo do que aconteceu e ele vai ver o seu amigo no hospital. Acontece que ele está muito mal e talvez nem se recupere. E bem, teoricamente esse era para ser o evento catalisador que o comitê estava querendo, porque com isso o Cavaleiro da Lua vai se motivar novamente a ser justamente o Cavaleiro da Lua. O Mark, com seu espírito vingativo, vai atrás desse bandido que machucou o seu amigo. E ele simplesmente não tem piedade. Cortamos de novo para o comitê e o Profile fala que logo eles terão um Cavaleiro da Lua. Mas nisso, um outro membro do comitê o interrompe e diz que já executou um plano final, o plano do Champs. E o Profile fica indignado com isso, porque agora não era a hora de executar o tal do plano do Champs. Ou seja, as coisas saíram do controle. Ele diz que executar o tal do plano nessa hora vai trazer impactos profundos no Cavaleiro da Lua, e um impacto que eles não vão gostar. Afinal, eles vão conseguir ressuscitar o Cavaleiro da Lua pela terceira vez, e agora o seu espírito será renovado sim. E assim, surge um novo personagem contratado pelo comitê para resolver essa bagunça, que é o treinador, ou Taskmaster. Capítulo 4 – O Ataque.
Em sua casa, o Mark agradece a Khonshu por recuperar suas pernas. E nisso vemos que ele também está tendo visões do Bushman, e isso o deixa preocupado. Imediatamente, o Mark pensa que esse é o vilão dele chamado de Morpheus, que também pode alterar a aparência. Mas a verdade é que não é ele, e sim a manifestação do Khonshu. O Mark então fica totalmente fora de controle e pega uma arma e pensa em tirar a própria vida. Mas a manifestação do Khonshu começa a mudar de forma para outros amigos do Mark, e ele consegue interromper o Mark quando ele se transforma na Marlene. É então que ele finalmente revela para o Mark que na verdade ele é o Khonshu, e diz que nunca o abandonou, ele sempre estava ali. Ele pede para o Mark ficar de pé, e assim ele o faz apesar das dores na perna. O Khonshu diz que ele não é o deus da autopiedade, e sim o deus da vingança, e que é para ele ficar de pé mesmo com as dores. O Khonshu ainda diz que a vingança há de ser feita, e que chegou a hora dele voltar. O Mark diz que ele não é mais digno, mas o Khonshu diz que irá cuidar dele, custe o que custar. O herói não tem certeza, pois ele sentiu que havia sido abandonado pelo Khonshu e que o duvidou uma vez. Afinal de contas, ele se sente envergonhado por não ter tido fé. Mas o Khonshu pergunta se ele ainda o questiona, e com orgulho ele diz que dessa vez não. E assim, o Khonshu diz que esse é o garoto dele, o seu mensageiro, e como tal, irá presentear o Mark. E imediatamente que o Khonshu fala isso pro Mark, alguém bate na porta dele. E esse alguém é a Marlene. Só que assim, na verdade, ela estava muito braba. Acontece que ela estava no hospital com o Duchamps, e a polícia estava lá interrogando ele, porque o cara que bateu nele acabou sobrevivendo. E eles estavam investigando o que aconteceu. E a Marlene sabe que o responsável foi o Mark. O nosso anti-herói ignora as preocupações da sua namorada e diz que ele tá ficando em pé, e que isso é meio que um milagre. Mas a Marlene fica ainda mais braba e dá um socão na cara dele. Ela diz que ele é muito egoísta e que a verdade é que ele sempre pôde se levantar. Ela revela que na verdade o Mark estava se iludindo, achando que suas pernas estavam quebradas. Mas a verdade é que elas nunca estiveram quebradas, ele podia se levantar. A Marlene joga a real, dizendo que todos ali sacrificaram demais pelo Mark, e o mesmo nunca devolveu isso. E bem, o Cavaleiro da Lua alega que não é culpa dele que o seu amigo está no hospital. Mas a Marlene discorda e duvida que tenha sido coincidência que ele se machucou logo depois de encontrar o seu amigo. Contudo, é exatamente nesse momento que surge o treinador ali. Ele ataca diretamente o apartamento do Mark. O treinador chega ali fazendo uma piadinha e tudo mais, e o Mark tenta atacá-lo com uma faca, mas sem sorte. Ele está ali para passar uma mensagem do comitê para ele. E assim o vilão liga a TV com uma mensagem deles, que informa que o plano deles, na verdade, é matar o Cavaleiro da Lua e todos os conhecidos dele. O treinador ri da transmissão do comitê, mas ele sabe que não tem o que fazer, está sob contrato. O negócio é esse mesmo, ele vai matar o Mark e todos ao seu redor. O vilão não está afim de muita conversa e quer acabar logo com isso. Mas o Mark tenta reagir, só que ele não consegue nem arranhar o treinador. Nesse momento, a Marlene surge por trás com uma arma e atira no vilão. Isso acaba distraindo o treinador para se proteger e dá o tempo suficiente para o Mark cravar um luarangue no pé dele. E isso machuca mesmo. E bem ali na hora surge o Samuels, que é o mordomo do Cavaleiro da Lua, com uma escopeta e atira impiedosamente, forçando o vilão a se retirar. E com esse pequeno tempo à disposição, a Marlene pega o Mark e consegue fugir dali. E juntos eles vão em direção ao esconderijo do Cavaleiro da Lua, que é basicamente a Lua Caverna do Cavaleiro da Lua. Eles conseguem dar uma ajudada no Mark, mas agora ele não quer saber de nada além de vingança. Ele se recupera e com isso vai até o vestiário para colocar a roupa do Cavaleiro da Lua. E aqui, finalmente na edição número 5, o Mark está pronto para voltar para a ação. Imediatamente ele diz que quer vingança, mas podemos ver que ele não está 100%. A Marlene o segura e o coloca no luacóptero. Enquanto isso, o treinador chega até o comitê
e reclama que o seu contrato estava errado. Ele alega que o Mark não estava sozinho e sem amigos, pois foram seus amigos que o ajudaram naquela hora. O chefe do comitê diz que o Profile nunca esteve errado, mas nesse momento, sem a menor cerimônia, o Cavaleiro da Lua joga sua nave diretamente no escritório do comitê. E ele chegando mesmo, e sai dali falando: vingança. Amigo, o Cavaleiro da Lua tá muito brabo. E é agora que a gente tem o grande final da primeira parte da saga. Nos escombros do comitê, o treinador diz que pode matar o Moon Knight ali, mas o anti-herói o desafia a tentar para ver se realmente vai funcionar. E aqui as ilustrações são muito bonitas. A gente realmente consegue ver a ameaça do Cavaleiro da Lua e como que o treinador ficou amedrontado. O Mark se aproxima dele com um Luarang e se prepara para retirar a sua máscara, exatamente como ele fez com o Bushman. Só que diferente da outra vez, ele retira apenas a máscara da roupa do treinador, deixando ele ali morrendo de medo, mas ainda com vida. O Mark pega os seus documentos dossiê e vai embora. No final das contas, ele pega o que precisa e tem as glórias, que no final do dia ele mesmo diz que esse é o resultado do trabalho dele. E o Mark retorna para o seu apartamento, onde ele segue com a sua vida. E tudo parece resolvido, mas ainda falta a questão da Marlene. Ele a visita no seu local de trabalho no Museu de Nova York. Ambos acabam almoçando juntos, e a Marlene admite que não é mais a namorada dele. Mais tarde, o Mark vai até o hospital ver o seu amigo dos Champs, e eles acabam ficando de boas um com o outro. Depois, o Mark tem um encontro com um advogado que informa que ele está rico novamente. E mais um mês depois, o Mark continua com a sua vida, mas ele ainda não voltou a ser totalmente o Cavaleiro da Lua. É então que outra vez Khonshu aparece para conversar com ele. E é exatamente nesse momento que ele também recebe a visita do Crowley. E é então que acontece um outro plot twist. E, gente, esse é um plot twist de respeito que eu gostei muito. O Mark agradece ao Crowley por ter levado ele a ver o Duchamps naquele dia no restaurante no início da HQ. Mas isso deixa o Crowley confuso, porque ele admite que não lembra de fazer isso. Aliás, ele conta que não viu o Mark há algum tempo. E imediatamente o Mark percebe o que aconteceu. Foi o Khonshu. Ele que manipulou todos esses eventos para fazer com que o Mark voltasse a ser o Cavaleiro da Lua. Mais tarde, o Mark fica quieto e se recusa a falar com a visão do Khonshu, que nisso confirma tudo que o Mark suspeitava. Toda essa história deixa o anti-herói ainda mais pé da vida e manda vários xingamentos ao Khonshu. O espírito fica alegando que eles vão voltar com tudo e que todos irão amá-lo como Cavaleiro da Lua. Mas então o Mark se irrita e com uma picareta quebra a estátua do Khonshu e ele desabafa com o deus, o xingando por tudo que ele passou. Mas acontece que a visão do Khonshu diz que aquilo é apenas uma estátua, não é ele de verdade. E que no final das contas, ele está na cabeça do Mark. Não faz diferença. Gente, esses diálogos do Khonshu eu acho que são demais. Eu adoro essa parte. É então que ele joga a verdade na cara do Mark. Ele fala que tudo isso, na verdade, foi culpa dele. Sim, é verdade que ele tirou um pouco de vantagem do Mark pelo seu desejo de vingança, mas tudo que ele fez foi mostrar o quanto que o Mark precisa do Khonshu. Ele está disposto a dar tudo que o Mark quer. A Marlene, o dinheiro, os amigos. Mas em troca, ele quer a vingança. Só que acontece que o Mark não está convencido. Ele diz que é um herói e não é como ele. Então, o Khonshu duvida disso e mostra um dicionário exatamente na palavra Avatar, que significa descendentes dos deuses na Terra. No final das contas, Khonshu e Mark são a mesma coisa. Eles são iguais, e o Mark finalmente aceita o seu destino como Cavaleiro da Lua e como mensageiro de Khonshu. Ele vai atrás do cara que traçou o perfil dele, o profile, lá no início da HQ, e termina de uma forma aterrorizante com ele. Nas páginas seguintes, o Mark refaz o seu discurso no início da HQ, onde podemos ver que tudo voltou a ser como era antes, inclusive com ele talvez tendo uma nova chance com a Marlene. Mas a HQ termina com um gancho para uma série de novos crimes que estão acontecendo em Nova York e que isso tem ligação
com Midnight Man. E aqui termina a primeira parte dessa saga, que é o Fundo do Poço. E então a gente inicia a segunda parte dessa saga, que é a parte do Midnight Man. Mas também tem uma outra coisa importante nessa saga, porque ela aconteceu exatamente enquanto acontecia o Guerra Civil da Marvel. E por causa disso, na HQ do Cavaleiro da Lua, a gente vai ter vários crossovers com outros heróis da Marvel. O Cavaleiro da Lua está patrulhando a cidade, e nisso surge o Homem-Aranha perguntando o que está acontecendo. O Mark apenas responde que está marcando o seu território. E obviamente o Peter não gosta do que vê, pois é violência demais. E pede para o Cavaleiro da Lua entregar os bandidos aos policiais. O Mark acaba obedecendo seu amigo e sai dali irritado. Mas não antes do Miranha fazer uma piadinha infame com seu nome. E infelizmente é só essa a participação do Homem-Aranha. O Mark se retira na sua limusine e lá dentro o Khonshu debocha do Mark, já que ele foi muito gentil com aquele bandido, e pergunta se foi por causa da presença do Homem-Aranha. O Mark o xinga, mas logo depois lembra que é só uma visão dele, e ao chegar em casa, ele reage às notícias envolvendo a Guerra dos Heróis, como por exemplo o Peter Parker ter revelado a sua identidade. Mas por enquanto ele prefere ignorar tudo isso. Num outro lugar, um homem de terno desconhecido conversa com uma ajudante, e ela está realizando algum tipo de procedimento não natural nele. Não podemos ver quem que ele é, mas já sabemos que ele é o Midnight Man, que vai ser o vilão dessa saga. E ele ainda diz que vai ir atrás do Cavaleiro da Lua. E no dia seguinte, o Mark fica se perguntando se aparecer o Homem-Aranha ali foi uma coincidência ou não. O Khonshu pergunta se isso não tem a ver com a guerra entre os heróis, e se podem recrutar ou não o Cavaleiro da Lua. Mas acontece que o Mark não está preocupado nesse momento. Ele vai conversar com seu amigo Duchamps e pede ajuda para ele ser o seu mecânico. Mas o Duchamps fica um pouco indeciso. E depois eles vão até uma antiga amiga chamada Jenna, que também é uma outra informante do Cavaleiro da Lua. E tudo isso era para recrutar o Ray e ser um ajudante do Cavaleiro da Lua. E sem conseguir recrutar nenhum novo parceiro, o Mark retorna para sua casa e é onde ele recebe uma visita surpresa, a do Capitão América. Capítulo 5 – Casualidades. O Steve Rogers quer conversar com o Mark, mas logo de cara ele recebe um não dele. O Cavaleiro da Lua não está interessado em participar de nenhuma guerra entre heróis. E o capitão pergunta se ele tem alguma ideia do que está acontecendo lá fora. O Steve insiste em conversar e revela ter assuntos importantes. E aqui é muito engraçado que enquanto que o Steve Rogers fala, o Khonshu fica sussurrando na cabeça do Mark para matá-lo. É nisso que o Mark se irrita e começa a desabafar, dizendo que essa guerra não vai levar a nada, principalmente essas ações publicitárias aí envolvendo o Homem-Aranha. E enquanto ele faz todo esse diálogo, ele pega um jornal e ele mostra a tal da página de quando o Homem-Aranha revelou a sua identidade. Para ele, há coisas mais importantes do que esse negócio de registros de super-heróis. O Steve fica quieto por enquanto, escutando todo esse sermão do Cavaleiro da Lua. Mas é então que ele responde à altura, lembrando que há um mês atrás o Cavaleiro da Lua destruiu um prédio inteiro. E a verdade é que ele não quer recrutar o Mark, mas sim desabafar, dizendo que ele não gosta do Cavaleiro da Lua. E o capitão ainda diz que é contra a lei do registro de heróis, justamente por causa de maníacos como ele. Nossa, essa foi pesada. Essa foi pesada. E no final, antes de ir embora, ele ainda ameaça o Cavaleiro da Lua para ficar direito. Senão, ele vai ir atrás dele. O capitão vai embora e o Khonshu só lamenta a oportunidade perdida em não matá-lo. O Cavaleiro da Lua decide deixar todo esse negócio de guerra civil de lado e decide ajudar a cidade novamente no que realmente ela precisa. Porque assim, enquanto tá acontecendo isso, a gente tem uma grande escalada de um tipo de crime em Nova York. E tá acontecendo uma série de mortes na qual todo mundo suspeita que tem uma pessoa por trás disso. Porque essas pessoas que estão morrendo com todo um símbolo de relógio atrás dela, como se fosse uma marca de um serial killer. E o Cavaleiro da Lua vai até o local de um dos crimes para investigar. E lá ele se depara com o detetive Flint. Esse assassino que eles estão indo atrás mata suas vítimas e desenha um relógio com seu sangue. E isso, obviamente, é uma obra do Midnight Man, cuja identidade nas HQs sempre foi o Mogart. Só que assim, tem um pequeno problema nessa teoria,
é de que o Mogart morreu há vários anos na Marvel. Mas claro que o Cavaleiro da Lua não acredita muito nisso porque ele sabe que tá dentro do universo da Marvel e sabe que pessoas não morrem pra sempre dentro do universo da Marvel. Mas o Flint fez um exame de DNA nos restos mortais do Mogart e agora tem certeza que não é ele. Então é provável que seja uma outra pessoa. Após conversar com o detetive, o Mark vai verificar se a Marlene está a salvo. E ela de fato está, mas o Mark também descobre que ela está ficando com uma outra pessoa. O que deixa o Mark um pouco chateado e compensando a sua frustração no combate ao crime. Ele salva uma outra pessoa naquela noite, só que também acaba detonando com o bandido. E depois descobrimos que o Midnight Man fez mais uma vítima. E bem, gente, a partir daqui, infelizmente, o ilustrador da história muda e os desenhos aqui passam a ser feitos pelo Mikko Suyayan. O Mark ainda está fazendo terapia para curar 100% as suas pernas. O fisioterapeuta, o Rob, sabe que o Mark é o Cavaleiro da Lua e ele é o namorado do Duchamps, lá do início da história. Ambos conversam sobre a questão do Mark ter poderes ou não. E o Mark lembra que antigamente, quando a lua ficava cheia, ele ganhava mais força e velocidade. Só que ultimamente ele não está tendo esses poderes porque ele não está sendo super fiel ao Khonshu. Durante a conversa, os dois meio que se desentendem e o fisioterapeuta diz que apoia 100% o Cavaleiro da Lua. Mas é então que a parede da academia explode. E surge dali o Midnight Man. E surge dali uma pessoa de terno e um rosto desfigurado. É o Midnight Man. E o Mark imediatamente tenta iniciar uma luta, só que sem sucesso. O vilão o surpreende e agarra o seu pescoço. E no passado, esse Midnight Man já foi o parceiro do Cavaleiro da Lua. E ele percebe a presença do fisioterapeuta ali e fica se perguntando se aquele dali é o seu novo parceiro. O Mark diz que não, e assim consegue um rápido contra-ataque. Ele consegue se soltar e volta com tudo, usando os pesos da academia como soqueira. Mesmo assim, o Midnight resiste aos ataques e se afasta do Cavaleiro da Lua. Ele mostra que tem uma força sobre-humana e, sem fazer nenhum esforço, consegue arrancar um dente do Mark. Ao derrotá-lo, ele diz que vai esperar pelo Cavaleiro da Lua e que espera os 100% dele, com luacóptero e tudo mais. Olha, gente, esse daí é um vilão bem convencido. E eu acho que ele vai se dar mal por causa disso, hein? Um tempo depois, o Mark fica desacordado e se recupera. De qualquer jeito, o Cavaleiro da Lua redobra sua consciência e coloca o seu traje. E assim, ele vai atrás de uma pista do Midnight Man. Só que no caminho para Nova York, ele percebe que algo está acontecendo. E é o Punisher, que está causando uma grande confusão no meio da cidade. E bem, isso daqui é uma coisa um pouco chata dentro dessa saga. Porque como está acontecendo Guerra Civil, tem que ter vários crossovers de personagens indo e vindo de um lado para tentar justificar a história. E infelizmente essa parte do crossover não conversa muito com a saga do Midnight Man. E daí meio que fica parecendo que a gente tem duas histórias dentro de uma HQ. A parte do crossover com os heróis e a parte da história mesmo da investigação ali do Cavaleiro da Lua. E infelizmente não é nem uma coisa e nem outra, sabe? E acaba sendo um pouco chato isso. A edição 10 começa com o Cavaleiro da Lua lembrando da história entre ele e o Punisher. Isso porque no passado o seu irmão Randall Spector foi morto pelo Punisher. Ele sabe que já teve que matar pessoas, mas são pessoas que ele se lembra delas. Ao contrário do Punisher, que já matou tantas pessoas que ele nem deve mais se lembrar delas. O Cavaleiro da Lua observa o Punisher em ação, controlando um tumulto na cidade. Obviamente, o Khonshu está adorando essas mortes. E o Punisher percebe a presença do anti-herói e diz que está fazendo tudo isso por um motivo. Temos aqui uns diálogos bem interessantes, porque são dois personagens que matam, mas enxergam o mundo de uma forma diferente. As coisas quase saem do controle quando o Mark cita que o Punisher matou o seu irmão. E o Frank Castle diz que ele se lembra dele, e diz que só não matou o Mark porque ele parou no seu irmão. Nesse momento, a nave do Cavaleiro da Lua aparece e ele se retira dali. E como eu disse, essa parte da história até que é legal, mas ela é totalmente inconsequente para a história. Enquanto isso, o Profile ressurge conversando com essa mulher que tem uma espécie de sorriso do Coringa. Ele fala sobre a autoestima dela e tudo mais, e quando ele vai ao banheiro, o Mark está ali para conversar. Ele espera que o Profile possa saber onde que se encontra o Midnight Man. Uma pequena luta acontece,
E a mulher com a cicatriz no rosto até tenta ajudar o Profile, mas logo depois eles desistem de lutar porque o Profile promete ajudar o Cavaleiro da Lua. Mas não ali e nem agora. O Mark combina de se encontrar com ele no dia seguinte. E enquanto eles saem dali, o Midnight Man observa tudo dos esgotos. E junto com ele está aquela parceira de antes. Mas vemos que o rosto dela também está desfigurado. Capítulo 6 – O final da saga. No dia seguinte, ao falar com o Profile, ele não acredita que a pergunta é sobre Jeff Wilder. O Profile fica de gracinha, provocando o Mark, o que obviamente é uma péssima ideia, e isso resulta em socos e golpes do herói. Eventualmente, ele descobre que o Midnight Man está escondido no antigo esconderijo do pai dele. E assim, tendo o que ele precisa, ele sai dali. Mas não antes do Profile o provocar sobre a Marlene novamente. Depois de se preparar na caverna e colocar o capuz do Cavaleiro da Lua, ele parte para enfrentar o Midnight Man. Contudo, a história corta para mostrar um diálogo dele com a Marlene antes, na qual ele confessa o seu amor para ela e diz que precisa que eles fiquem juntos. Mas a Marlene é um tanto quanto indiferente aos sentimentos do Mark, e assim ela deixa ele novamente. O Mark até tenta ir atrás dela, mas acaba sendo interrompido pelo Homem de Ferro, que diz que gostaria de falar com ele. E, novamente, isso tudo faz parte do crossover com Guerra Civil, e a conversa que ele tem com Tony Stark é um negócio que vai ser revelado um pouco depois. E bem, dito isso, a gente pode finalmente chegar no final da saga. Só antes de sair de sua nave, ele tem uma pequena discussão com o piloto Ray Landers sobre a questão de usar armas ou não, pois essa é uma missão que provavelmente vai exigir um pouco mais de poder de fogo. Mas o Cavaleiro da Lua recusa usar armas, e ele vai fazer isso com o que o Khonshu ofereceu a ele. E bem, no esconderijo do Midnight Man, o vilão surge, mas dessa vez usando uma roupa igualzinha do Cavaleiro da Lua, só que com um símbolo diferente. O Mark não tem chance contra ele, e no final dessa edição, ele é jogado de uma forma brutal nos relógios, nessa página aqui bem legal. E bem, aqui é meio difícil não perceber algumas semelhanças com a história do Soldado Invernal e do Capuz Vermelho. Isso porque o Jeff Wilder, ele foi parceiro do Cavaleiro da Lua quando criança, e agora ele quer se vingar do seu parceiro já adulto usando um símbolo parecido do herói. Parece a mesma coisa, sabe? E infelizmente essa parte nunca é tão bom como a história do Soldado Invernal ou como a história do Capuz Vermelho. O Midnight Man realiza uma espécie de tortura nesse relógio, o que exatamente não estava em seus planos, algo que a própria parceira do vilão reclama. A visão do Khonshu aparece e fica novamente debochando do Mark por não venerá-lo o suficiente para que ele receba aqueles poderes especiais. Agora, a única solução é matar. O problema é que o Mark se recusa a matar. Ele não quer fazer isso. E quando ele diz isso, o Midnight Man escuta e tenta entender o que ele está falando. Só que isso o distrai e em seguida a sua parceira o ataca de forma surpresa pelas suas costas. Pois é, isso é absolutamente do nada. Mas ela meio que tenta justificar suas ações. Ela diz que esperava que o Cavaleiro da Lua fosse o seu salvador. Acontece que tanto ela quanto o vilão são robôs. E ela se sente culpada, porque como robô, ela deveria ser perfeita. Mas está longe de ser. Ela queria que ele a matasse. Mas ao perceber que o Mark não vai fazer isso, ela volta atrás e começa a sufocar o Mark. Nesse momento, o Midnight Man se recupera e começa a falar diretamente com a sua parceira. Ele diz que irá achar uma outra maneira de matá-los. E isso faz com que a robô volte para os braços do Midnight Man. É então que o Mark simplesmente muda de ideia e ele pega uma estaca de madeira e atravessa ela no vilão. O Mark entende que jamais poderia salvar o Jeff Wilder, assim como ele não vai conseguir salvar a robô. Mesmo assim, ambos começam a sair do esconderijo pelos esgotos. Mas é aí que tá, porque acontece que o Cavaleiro da Lua tem uma armadilha para ela quando ela sair dos esgotos. Porque na hora de sair do esgoto, ele pede para ela sair primeiro. E acontece que o Mark tinha ordenado pro Ray Lander, que tá lá na nave dele, para matar qualquer pessoa que saia dali se não for ele. E é isso que ele faz.
disparando um raio laser diretamente nela e a matando. E claro, o Cavaleiro da Lua faz tudo isso dentro da prerrogativa dele, que ele não iria matar e sim salvar esses robôs. Então, tecnicamente, ele não matou, mas ele acabou salvando eles. Antes de ir embora, ele coloca o símbolo do Midnight Man como aviso e aí sim dá adeus. E só antes de terminar a história, a gente ainda tem um pedacinho envolvendo Guerra Civil. Após os eventos da Mega Saga, o Tony concorda em permitir que o Cavaleiro da Lua continue trabalhando do jeito dele. Mas, em contrapartida, ele vai ter que se registrar no Cadastro Nacional dos Heróis. O Mark acaba aceitando, mas o Tony ainda provoca ele, dizendo que ele terá que passar no teste de saúde mental. E bem, aqui termina essa saga do Cavaleiro da Lua. A run continuaria ainda por algumas edições, mas o escritor, o Charles Huston, ele acabaria saindo da HQ, e uma outra pessoa assumiria o título. Então, meio que terminava essa fase do Cavaleiro da Lua aqui. E bem, quanto a essa história, eu acho que a primeira história, a do Fundo do Poço, essa daí é uma história bem boa. Não é assim, meu Deus do céu, a melhor história do Cavaleiro da Lua, mas eu acho que é uma história legal, que tem um início e um fim muito bom. Agora, essa segunda aí do Midnight Man, essa daí eu acho que ela é totalmente inconsequente. Infelizmente, esse negócio do crossover com Guerra Civil acabou fazendo com que eles perdessem muitas páginas para desenvolver a história. E daí a solução do mistério foi jogar o Cavaleiro da Lua dentro do esconderijo ali com a maior facilidade, e infelizmente a história acabou não se desenvolvendo de uma maneira tão boa assim. É uma pena porque essa história realmente tinha um grande potencial com Midnight Man. Mas de qualquer jeito a ilustração nunca deixa a desejar. A primeira parte ali da ilustração do David Finch é realmente 10 de 10. E só por essa primeira parte do Fundo do Poço, os desenhos do David Finch já vale a pena na minha opinião. E também tem a questão que essa foi a história que meio que ajudou a popularizar o Cavaleiro da Lua como clone do Batman. Porque tem várias coisas nessa história que remetem às coisas do Batman, mas eu acho que ainda assim eles conseguem fugir bem desse estereótipo e meio que esse negócio do clone do Batman, na minha opinião, não faz nenhum sentido. São abordagens completamente diferentes. O Cavaleiro da Lua tem uma coisa muito mais psicológica. Esse negócio do Khonshu na mente dele eu acho muito legal. Enfim, gente, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo do Cavaleiro da Lua, o Fundo do Poço. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.